Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, olá, boa noite. Que delícia encontrá-las, encontrar a todos. E é nesse clima de alegria que a gente aquece o coração, mas a gente se aquece também, né? Porque eu vou te falar, aqui em São Paulo está fazendo um friozinho que não dá para passar despercebido, não é não, meninas? Boa noite. Que delícia estar com vocês. Kátia, Sandra, muito obrigada. Como vocês estão? Com frio. Nós continuamos aqui com frio, mas esse programa vai aquecer o nosso coração, como você falou, né? Tão bom estarmos juntas, nós aqui, o Tavares, e principalmente com os nossos ouvintes, a quem nós damos o nosso boa noite, ouvintes de toda parte do Brasil e até de fora do Brasil, né? Então, que deve estar com os mais diferentes climas. É verdade. Nós aqui em São Paulo estamos com frio, mas com muito amor para dar para vocês e continuar a nossa conversa tão importante de entendimento sobre, né, a coisa principal que rege toda a nossa vida, que é falarmos sobre Deus. Então, muito boa noite a todos e a vocês também. E aí, Kátia? Boa noite, pessoal. Estou muito feliz também de estar com vocês e espero que a gente tenha uma noite bem gostosa e que saiamos daqui aquecidos, pelo menos com os nossos neurônios, né? Tentando entender essa coisa tão estranha que é o ser chamado Deus para nós, né? Então, vamos nos preparando para essa nossa reflexão, com bastante alegria no coração, abertura de entendimento, porque é uma questão que abre muito o nosso pensar, é preciso que a gente abra o nosso pensar para novas causas, novas situações, um novo tipo de pensamento, para nos aproximarmos dessa ideia de Deus que Kardec nos trouxe. Então, que nós tenhamos uma noite iluminada. Boa noite para todo mundo e vamos em frente. Vamos em frente, que delícia. E, na verdade, assim, realmente a gente aquece a cabeça, né? Às vezes, até, como dizem, né? A fumacinha, né? Porque a gente procura entender, mas nem sempre é tão fácil, né? Mas vocês trazem isso de uma maneira tão palatável, tão agradável, tão amorosa e tão suave que aí a gente, né, renova as esperanças de que a gente vai aos poucos podendo compreender isso e muito mais que essa obra maravilhosa, o Livro dos Espíritos, nos traz, né? E é a base, né? São questionamentos filosóficos, né? Que por milênios, né? A gente tenta entender juntamente com as bases científicas e toda os ensinamentos morais dessa doutrina que é transformadora, né?
E aí, então, nesse clima, uns com friozinho aqui, outros com muito frio, outros com calor absurdo, que a gente vai se reunindo e vamos aí juntos de mãos dadas nessa nossa jornada, né? E nós agradecemos a todos que nos acompanham ao vivo ou que nos acompanharão no futuro. Agradecemos a todos que nos enviam perguntas, dúvidas, se tiverem críticas, sugestões, por favor, mandem também, elas são sempre bem-vindas e faremos o possível para que possamos atendê-los e vamos certamente refletir sempre para que a gente possa trazer aqui o melhor e que façamos dessa hora e meia que nós temos um momento muito agradável e de muito aprendizado. E essas perguntas podem ser, então, enviadas pelo chat ou pelo WhatsApp, nesse número que passa nessa faixinha azul. Lembrando que os nossos programas, assim como todos os outros da Web Rádio Estação da Luz, ficam acessíveis, gravados numa videoteca imensa que o canal disponibiliza. Aí está o Tavares sempre atentíssimo e nos ajudando aqui com os flyers, os recadinhos. Então, nós agradecemos já antecipadamente e contamos com as dúvidas e as perguntas que vocês nos trazem, né? Agradecemos também todos aqueles que ao vivo colocam lá o seu oi, seu boa noite, isso também aquece o nosso coração e nos dá um ânimo. Então, se tiverem a oportunidade, deixamos desde já os nossos agradecimentos, né? Hoje nós temos algumas perguntas e teremos aí o prazer de continuar a ouvir a Kátia e a Sandra falando sobre as provas da existência de Deus. Ai, ai. Mas antes de nós começarmos, como é de praxe, eu convido a todos para que façamos um momento de introspecção e façamos a nossa prece. Pode ser? Então, neste momento, vamos deixando as nossas preocupações cotidianas de lado, vamos trazendo os nossos pensamentos para esse nosso encontro, para esse nosso momento de estudo. E vamos elevando os nossos pensamentos aos nossos mentores, aos benfeitores espirituais. Vamos buscar nos conectar ao amor do nosso Mestre Jesus, que nos conduz a Deus, nosso Pai Criador. Então, neste momento de quietude íntima, agradecemos por essa oportunidade de aprendizado e de estarmos aqui reunidos, Senhor. Agradecemos pela vida, pela oportunidade de convivência com todos os que amamos, mas também pela oportunidade de aprendermos o perdão, a tolerância e a prática do desenvolvimento do amor através da convivência com os nossos desafetos e através das experiências difíceis da vida, que nada mais são do que instrumentos para o nosso próprio bem, para a nossa evolução moral e espiritual. E pedintes que somos, rogamos a espiritualidade benfeitora ao nosso Mestre Jesus, que nos ajude a ampliar as nossas consciências, a nossa mente e os nossos corações, para que possamos melhor compreender os seus ensinamentos e todas as palavras que hoje serão ditas aqui, que sejamos muito intuídos, inspirados, especialmente a Kátia e a Sandra, para que possamos melhor transmitir os ensinamentos desta obra maravilhosa. E assim, com os nossos corações repletos não só de gratidão, mas também de muita alegria, nós rogamos mais uma vez, Senhor, que seja sempre a nossa luz e que nos permita ter olhos de enxergá-lo, ouvidos de ouvi-lo hoje e sempre, em tudo e em todos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós temos
conversado sobre Deus, né? E já não é nosso primeiro encontro. Oi, Maria Clara, que delícia, seja bem-vinda. Boa noite, Elizabeth. Ah, que alegria aí, tá vendo? Já chegou um calorzinho aqui, já deu aquela esquentada. Vou até abrir meu casaco. Então, nós temos recebido, né, algumas perguntas, e, como eu falei, nós falamos, a primeira que tivemos essa semana, estou abrindo aqui meu arquivo, veio do Jeremias Barreto, aqui de São Paulo. O Jeremias Barreto pergunta: qual o conceito de Deus dentro da ciência espírita? Se vocês me permitem, meninas, eu só queria dizer que essa pergunta do Jeremias, na verdade, está diretamente relacionada à primeira questão do Livro dos Espíritos, né, o que é Deus, e que é uma questão que a gente desenvolveu já há 2 semanas e sobre a qual a gente vem falando, né, ao longo desses nossos encontros. Então, assim, não dá, infelizmente, para a gente repetir, né, tudo que foi falado nos 3 últimos encontros, né, mas se você nos acompanhar hoje, Jeremias, certamente nós tocaremos muito nesse conceito, porque nós seguimos falando sobre Deus. Então, é uma pergunta que nós teríamos que voltar lá ao nosso primeiro encontro, né, meninas? Eu não sei se vocês... Sim, é isso mesmo, Sondinha. Eu só vou falar aqui a resposta que os espíritos deram para Kardec quando ele fez essa pergunta para eles, né? Sim. E os espíritos disseram para Kardec: Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Acho que isso dá uma noção para nós de tudo que a gente veio desenvolvendo até aqui para tentar entender o que seja inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, né? A gente já falou na definição de Deus, a gente já falou nas provas da existência de Deus, e a gente está terminando esse assunto. Eu voltei um slide que é para a gente retomar um pouquinho o resumo de tudo que a gente falou, para a gente entrar nos atributos de Deus. Tá? Mas se o Jeremias puder fazer esse retrospecto, ele vai encontrar explicações muito mais ampliadas que a gente deu nas aulas anteriores. E daí, se ele continuar com dúvidas, ele pode voltar a nos procurar com outras perguntas, né? Sempre, sempre. E todas aquelas que, eventualmente, a gente né, consiga ou procure responder com um pouquinho mais de tempo, digamos assim, né, e que, eventualmente, se as pessoas ficarem com dúvidas, por favor, nos avisem, né? Dentro disso, o Lourenço Silva, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ele pergunta se há diferenças entre o Deus católico, evangélico e espírita, e quais seriam essas diferenças? Alguém gostaria? A gente sabe que Deus é um só. Não há diferença porque ele é único. Então, é como se nós estivéssemos a olhar para um objeto, cada pessoa de um ângulo diferente. Então, a maneira como vamos enxergar, perceber o objeto, vai ser diferenciada de uma para outra pessoa. Talvez as diversas religiões trabalhem o conceito de Deus de formas diferenciadas, de acordo com os seus dogmas, porque a gente sabe que
muitas religiões carregam muitos dogmas, a gente tenta se livrar deles aqui no Espiritismo, mas muitas religiões ainda carregam dogmas, mistérios e coisas que não conseguem ser resolvidas. E eles têm uma concepção de Deus que vai de acordo com a visão de mundo que eles carregam. Então, o que nós precisamos entender para que nós pudéssemos dar uma resposta bastante coerente, seria preciso que nós entendêssemos muito bem do catolicismo, muito bem das doutrinas evangélicas, das igrejas evangélicas, para que nós tivéssemos o olhar para Deus de dentro dessas religiões. Não é o meu caso, porque eu olho pela doutrina espírita. Não me considero apta a dizer como é que o catolicismo define Deus, como é que os evangélicos definem Deus. Não sei como trabalhar esses conceitos, porque o meu olhar, eu estou olhando para Deus de dentro da doutrina espírita. Então, esse é o olhar que nós temos para Deus. Eu não saberia dizer se a perspectiva deles traz algumas diferenças nesse conceito, porque não tenho a mesma habilidade para lidar com esses conceitos que eu lido dentro do Espiritismo, dentro dessas outras religiões. Então, talvez fique incompleto o entendimento para o Lourenço, mas o que é importante que nós saibamos é que Deus é um só. Deus é sempre essa energia que não é, a gente sempre acaba falando energia que volta para a matéria, mas Deus não é energia é matéria. Deus é um ser, vamos dizer assim, além das nossas possibilidades de captura de todas as suas seus atributos, a sua existência, vamos dizer. Deus é, né, Sandra? Desculpa. Deus é, né? Aliás, é uma coisa que os estudiosos do Espiritismo, os filósofos, eles dizem que é impossível definir Deus. Deus não tem uma definição, né? São conceitos ou interpretações que são alguns conceitos, né? Que as diversas denominações chegam. E, como disse a Kátia, né? São interpretações de acordo com o entendimento, com o ponto de vista, com tudo isso que a Kátia já falou mesmo, né? Então, o importante, eu acho que o ponto crucial, Deus é essencial, né? Deus existe, ele vive, ele é uma força atuante, ele é uma força motriz, ou é a força motriz, não uma, né? Porque ele é o Criador, e isso é o essencial. E eu acho que, nesse ponto, todas as denominações chegam a essa ideia de Deus, né? Deus é o ser superior, é o ser supremo, é o Criador. E as diferenças, então, fica, como a Kátia falou, a gente precisaria ser um estudioso de cada uma dessas religiões, né? Que não é o nosso caso, mas o importante é que o que Allan Kardec pergunta para os espíritos e eles nos trazem de uma forma muito mais ampliada, né? Eles nos mostram um Deus cósmico, um Deus que não é uma pessoa, um ser, né? É uma inteligência suprema, e isso, por enquanto, no nosso nível ainda de entendimento, já é uma conquista, porque até então, em muitas denominações, o Deus ainda é uma pessoa, é antropomórfico, é algo
concreto, e nós já estamos falando de abstração mesmo, né? Então, é aquele caso, vamos nos contentar. Aliás, no Livro dos Espíritos tem uma definição muito interessante, e na questão número 14, eu estava dando uma olhada por conta dessas perguntas, Uhum. em que os Espíritos dizem: Deus existe e vocês não podem duvidar. Isso é o essencial. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Olha que interessante isso, porque as pessoas ficam fazendo tantas conjecturas, tantas hipóteses, tantas suposições, e fica num labirinto, porque não dá para entender ainda, porque o nosso nível de consciência religiosa, consciência ampliada, não chega a compreender, né? E os espíritos dizem uma coisa muito importante. Vocês ficam fazendo essas perguntas, essas conjecturas todas, mas isso não vos torna melhores, somente mais orgulhosos. Eu achei o máximo, porque é um pouco de orgulho, um pouco de convencimento, você querer saber, né, e dar ali a definição, de uma coisa que nós ainda não temos essa capacidade. Então, não vamos nos perder nesses labirintos, é um conselho dos próprios espíritos para Kardec. Maravilhoso. E esse orgulho, essa necessidade de querer saber, talvez consciente ou inconscientemente, conviva ali com a falsa impressão ou sensação de poder, né? Orgulho, poder, ego, de alguma forma ali estão interrelacionados, né? Ou se retroalimentam, talvez, né? Mas você ia falar alguma coisa a mais, Kátia, e eu acabei te interrompendo. Eu não. Eu ia falar que essa nossa preocupação de trazer o conceito para perto do que nós conseguimos capturar, do que é familiar para nós, faz com que a gente diminua o nosso entendimento do próprio mundo. Então, a gente vai fazer com que tudo seja algo que eu possa digerir. Tudo que eu não consigo digerir, eu não aceito como existente, eu não aceito como pertencente ao mundo, ao universo. E isso faz de mim uma criatura diminuta. Eu acabo diminuindo o meu mundo, diminuindo o meu saber, diminuindo a minha compreensão, porque eu faço o caminho inverso. Eu fecho, eu trago tudo para dentro. E quando a gente fala em saber, em conhecimento, é justamente o contrário. Eu tenho que abrir, eu tenho que levar para fora, eu tenho que ampliar. E só esse pensamento faz com que a gente acalme um pouquinho nessa tentativa de explicar minuciosamente a ideia de Deus. Uma vez que a gente não consegue alcançar ainda, como os próprios espíritos dizem. Então, se a gente se acalmar um pouquinho, talvez a gente consiga abarcar alguns aspectos, algumas abstrações que a gente já consegue absorver e não fique tão preocupado em entender completamente tudo, não é? Porque na vida tem muitas coisas que a gente não entende completamente tudo. Não é? A gente estuda algumas coisas de física na escola, no colégio, e a gente acha que aquele pouquinho que ficou na nossa cabeça, na nossa mente, é o suficiente para explicar todas as coisas, e na verdade não é não. A vida é muito mais do que aquilo, e é um dilema para a gente, é uma incógnita para a gente o que vai dentro das pessoas, o que rege
a harmonia do universo e os ciclos do universo. Importante a gente olhar isso. O universo, a nossa natureza, ela se comunica conosco através dos ciclos. Ciclos aos quais nós somos parte, nós pertencemos. Não é que a natureza vive para nós, somos nós que vivemos dentro da natureza. Então, a gente precisa acalmar o nosso entendimento e sentir esse fluir da natureza através de nós, porque só assim a gente vai se conectar com Deus através da sua criação. Já que a gente não tem condição de se conectar com Deus diretamente, como fazia Jesus, mas a gente pode se conectar com Deus através da sua criação, tanto da nossa natureza quanto dos seres humanos, dos seres vivos de uma forma geral, né? Maravilhoso. Então, é complementar. Maravilhoso. E no início dessa sua resposta, você mencionou algo que eu acho que também já responde a pergunta, ou pelo menos o início da pergunta da Maria Clara. A Maria Clara é de Parque das Dunas, eu, na verdade, não sei aonde fica Parque das Dunas, suponho Rio Grande do Norte, talvez, mas ela pergunta, podem traçar uma escala evolutiva da ideia de Deus entre os povos, desde a antiguidade até os dias atuais, no planeta Terra, que é água? O que é? Essa que é água. Agora que eu entendi, você lendo foi que eu entendi, no planeta Terra, que é água. Sim, o planeta. Eu pensei que fosse uma pergunta complementar, eu falei, como é que eu vou dizer o que é água? H2O? Então vamos lá. A gente sabe que, vamos traçar por cima, porque eu não tenho talvez competência para responder como é que era o conceito de Deus através de todos os povos da história. Mas a gente sabe alguma coisa do desenvolvimento da religião através dos tempos. Então, nós entendemos que, no início, as pessoas, os homens mais primitivos, eles sabiam que alguma coisa existia que era maior do que tudo o que nós somos e tudo que nós entendemos. Eles não sabiam entender como é que acontecia o raio na nuvem, que quando vai chover tem o raio, o trovão. Eles não sabiam entender como é que o sol aparecia e se punha, nascia e se punha. Eles não conseguiam entender o que era a lua. Eles não conseguiam entender a chuva. Então, esses fenômenos da natureza acabaram sendo para eles formas de reverenciar a essa inteligência, a esse ser criador. Então, eles tinham o deus do trovão, o deus sol, a deusa lua. Então, eles reverenciavam a natureza, a criação divina, como sendo o próprio Deus. E, com o passar do tempo, quando o homem foi começando a compreender o funcionamento da natureza, ele foi começando a se desprender dessa ideia de que o Deus Sol, a deusa chuva, o Deus trovão. Então, eles começaram a entender que todos esses fenômenos da natureza eram pertencentes ao todo, que eles não eram um Deus, que eles eram partes da criação desse Deus, dessa inteligência suprema. E aí a gente foi chegando, com o passar do tempo, eles começaram, nessa ânsia de entender essa inteligência, começaram a atribuir, através de lendas, atribuir características humanas aos deuses. Aí a gente tem toda a mitologia grega, romana, a mitologia africana, enfim, a gente tem partes
das filosofias hindus, a gente tem parte das filosofias chinesas, do budismo, que tem muita simbologia, que eles trazem os efeitos da natureza, a movimentação da energia, o fluxo das leis divinas acontecendo, eles simbolizam em algumas figuras. Por exemplo, vou dar um exemplo que me passa pela cabeça agora, a Kundalini, da filosofia hinduísta. Então, tem todo um entendimento, os deuses que parecem elefantes, né? Os deuses que têm muitos braços, e assim também a mitologia grega, que tinha as várias camadas de deuses e semideuses, né? Que tinham atributos humanos, porque eram deuses que eles podiam se relacionar, que cabia na compreensão deles. Uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas não cabia na inteligência, como a gente ainda tem dificuldade de compreender. Então, foi através desse movimento, desse contato com a natureza, que a ideia de Deus foi se modificando. E quando a gente vem a compreender a vida espiritual como a nossa vida real, essa ideia de humanizar o Deus, de colocar atributos humanos ao Deus, foge totalmente ao entendimento, foge totalmente à realidade da vida espiritual. Então, a gente chega nessa conclusão toda que Kardec chegou e que tentou entender através da orientação dos espíritos, mas que eles bem disseram que a gente ainda não tem o sentido necessário para compreender a divindade, que nos falta alguma coisa, que nós ainda não alcançamos essa compreensão. O que nós temos? Nós temos a compreensão, como está aqui nesse slide, a gente conhece o autor pela sua obra. Então, nós podemos fazer contato com Deus através da sua obra. O que é a obra de Deus? Todo o universo e cada um de nós. Então, tenho contato com uma outra pessoa também, eu posso estar entrando em contato com Deus. O apóstolo João dizia nas suas cartas que não há forma de amar a Deus senão amando ao nosso próximo. Então, entender Deus, se relacionar com Deus, implica em que nós compreendamos e nos relacionemos de forma positiva, de forma harmônica com a obra de Deus em todo o universo. Então, não sei se consegui esclarecer a Maria Clara, mas se não, ela pode voltar a nos perguntar, que a gente tenta elaborar isso um pouco mais. E é interessante... por favor, Sandra. Eu queria falar um pouquinho só a respeito disso, porque esse sentimento de Deus, isso está no Livro dos Espíritos também, esse sentimento é inato na criatura. Por quê? Porque somos exatamente criados por Ele, somos suas criaturas, né? Então, nos desprendemos desse Pai que nos criou e que colocou em nós os seus atributos de modo relativo, como a gente vai ver os atributos agora. Então, são as potências que esse espírito tem, esse princípio inteligente tem, e que carrega com ele durante toda a sua evolução, a sua jornada evolutiva, né? Desde que ele se desprende do Pai e passa pelos reinos inferiores até na sua volta ao Pai, através da sua consciência que vai se elaborando cada vez mais. Então, é essa ideia de que todos os seres, desde aqueles, como a Kátia falou, desde dos seres tribais,
aqueles que estão ainda na infância do espírito, né? Eles trazem esse sentimento de um ser superior, de um criador, de uma inteligência, daquele que move tudo, como a Kátia explicou muito bem, né? Então, à medida que essa consciência religiosa vai se alargando, à medida que a própria inteligência humana, que é muito embotada no início, e com o passar do tempo, né, do conhecimento, vai se ampliando também. Nós estamos num estágio de inteligência agora, se for comparar com, né, os primitivos, os povos antigos, ela deu um salto, né? Só que ainda é muito incipiente. Ela vai dar um salto cada vez maior. Por isso que nada é fechado. Por isso que a gente vai entendendo à medida que vamos evoluindo a consciência religiosa e a inteligência, né? Então, são essas diversas fases pelas quais passam os povos de acordo com o seu desenvolvimento. Então, como a Kátia falou, os primitivos adoravam os fenômenos naturais, mas existem povos que adoravam as pedras ou faziam seus rituais. A gente tem lá os druidas, lá, aqueles celtas, aqueles que adoravam, faziam seus rituais em torno de pedras, que chamava litolatria. Depois, os povos que adoravam os animais, né? Como a Kátia falou do elefante, no Egito, o gato, outros animais, o escaravelho, eram animais idolatrados, não podia mexer naquilo. Então, era zoolatria, né? E assim sucessivamente. Havia uns totens que em vários povos, os incas, os maias, faziam aqueles totens que simbolizavam, tinham uma simbologia toda. E assim foi, passou a mitologia, como a Kátia falou, e essa mitologia é interessante porque eram deuses que se misturavam com os humanos, tinham relações com humanos, e aí davam super-heróis, deuses, meio humanos, e aí tem uma explicação, que daí já é uma outra coisa, que é a questão da queda dos exilados de Capela, mas essa história fica para uma outra vez. E, então, sucessivamente, né? Vão se adorando. Em Roma, César era considerado um deus, né? Então tinha que se reverenciar César como deus humano. E então, daí o politeísmo e aí por diante. Então, eu acho que é essa progressão que a gente tem que entender, né? Exatamente do desenvolvimento da própria criatura, né? E há aqueles que ainda estão em estágios bem ainda embotados, né? E que colocam o foco da sua adoração em deuses humanos, deuses materiais, né? Deuses, objetos e bens. Então, aquilo que você foca vai ser o seu Deus. Por isso que Jesus falava, né? Não servir a Deus e a Mamon. Ou é um ou é outro. Então, tem muito Deus por aí, né? Mas o verdadeiro, o único, o inimitável, é só um, seja o nome que se der a ele. Porque nome eles têm muitos, né? Mas não importa, importa. E tem uma coisa muito importante, né? A gente conhece Deus pela falta que ele nos faz. Olha que interessante. Como é que eu sei que Deus existe? Pela falta que ele nos faz. Aqueles que vivem sem Deus, né? Completamente indiferentes a isso,
são muito embrutecidos e não resistem. Em algum momento, aquilo vai se desmoronar. Porque acho que a coisa mais triste que pode haver é você não ter fé, você não ter Deus com você. É muito triste. Você não aguenta tudo que vem nesse mundo, não é? Nossa, essa é a frase, né, Sandra? Conhecemos Deus pela falta que Ele nos faz. É verdade. É verdade. Meninas, eu acho que isso também responde muito da pergunta do Severino Ramos, lá de Portugal, Lisboa. A ideia de Deus, como nós acreditamos, não existe, por exemplo, entre os povos da China, Índia e Japão, muito menos de Moisés e Jesus. Por quê? Bom, eles têm uma outra filosofia, uma outra religião. E quando a gente fala em religião, a gente já se fixa numa doutrina, alguma coisa cheia de regras e dogmas, algumas crenças, algumas impossibilidades. Mas o que a gente precisa lembrar é que religião, na verdade, é a religiosidade, é a conexão com o Criador. E devia ser alguma coisa que favorecesse constantemente essa nossa conexão com o Criador, independente dos caminhos, das ideias, das formas como se encontra de cultura para que esse caminho se fizesse. O que a gente tem é algumas. A gente não tem, por exemplo, nas filosofias orientais, o cristianismo como a doutrina ou a filosofia, vamos dizer, a religião mesmo, como fonte. A gente tem o budismo, tem outras formas de fazer essa conexão com Deus através de outros canais que não Jesus. Então, eles têm essa necessidade da religiosidade, dessa conexão com a energia criadora, mas através de outros canais que não Jesus. Então, não dá para entender ou querer que eles pensem exatamente igual a gente, porque eles têm uma outra forma de entender o mundo, uma outra forma de fazer esse caminho de conexão. E por isso que não é a mesma coisa que a gente. Por exemplo, o islamismo parou no Moisés. As coisas que Moisés falava, os Maomé, quer dizer, as coisas, o judaísmo é que parou em Moisés. Só a gente que é cristão que traz o Cristo como o nosso caminho de conexão com o Pai. Mas as outras religiões têm outros caminhos de conexão com o Pai. Isso não quer dizer que eles estão, vamos dizer, fora do alcance de Deus. Isso não quer dizer que Deus não olha para eles. Isso também não quer dizer que Deus não os ama, porque eles não fazem a conexão com Deus através de Jesus. Então, são formas diferentes de se viver, como a gente tem culturas diferentes, até mesmo dentro de um único país, a gente tem culturas diferentes e formas de viver diferentes, comidas diferentes, a gente tem religiões que traçam caminhos diversos para se conectar a Deus. E eu acho que é só isso. Não existe tanta, vamos dizer, dificuldade nesses conceitos. Eu penso assim. Talvez a Sandra possa trazer outras novidades aí a respeito. Não, novidades não. São reflexões que a gente faz de acordo com as coisas que a gente tem estudado, né, que a gente tem lido.
No próprio livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai trazer no início essas grandes civilizações. E o que ele vai dizer? O que a gente sabe? Que mesmo antes do Cristo, foram enviados, sempre foi enviado, está no Caminho da Luz, sempre foi enviado para a Terra missionários. Missionários que foram escolhidos no plano espiritual pelo próprio Cristo, que é o governador de todo o planeta, para já introduzir essas ideias de amor, de amor ao próximo, de perdão, de generosidade, né? que é a linha mestra religiosa que nos leva a Deus. Não necessariamente precisa ter o nome de Deus, né? Então, você teve na China, lá atrás, isso está no A Caminho da Luz, um Forri, né? Depois teve um Confúcio, teve, num outro lugar, na Pérsia, teve um Krishna, teve um Buda, né? Cada um com um conceito religioso, de religiosidade, né? Que buscava alguma coisa superior à materialidade terrena e já trazia ideias que depois reapareceram com o próprio Jesus, né? Ideias de amor, ideias de bondade. Então, são culturas diferentes, momentos diferentes, evolução consciencial e religiosa diferentes, mas a espiritualidade nunca deixou de enviar essas notícias para a humanidade toda, cada um no seu patamar, para que a gente pudesse já ir colocando essas sementes de amor, e isso, quando você as faz desabrochar, você se liga a esse ser superior, Criador, Deus, né? Que uns chamam de Alá, outros, eu não sei, tem vários nomes, mas é essa força que os primitivos chamavam de lua, de trovão, não importa. Importa a reverência que você tem de saber que existe uma inteligência superior que comanda, que guia, né? E esses emissários, então, sempre vieram nessas culturas diferentes, trazendo a mesma mensagem de elevação. E mensagem de elevação é a que nos liga ao Criador. Então, penso que é isso mesmo. É interessante isso, porque nós, inclusive, falamos durante talvez uns 3 meses, entre janeiro e março desse ano, exatamente sobre esses aspectos trazidos na obra, né, A Caminho da Luz. Mas é interessante a gente ver que, embora essas diferentes civilizações ao longo da evolução da humanidade tenham representado Deus de maneiras distintas, né, e cada um tenha o seu entendimento de Deus, é interessante vermos que muitas delas compartilham algumas vezes crença, outras a convicção da existência da vida após a morte, né? Então não é só o catolicismo, não é só o espiritismo, né, que acredita, que tem a convicção, na verdade, da existência de um mundo, né, espiritual, né, o próprio budismo, o próprio, na Índia também é a mesma coisa, né, sabe-se que o espírito, a alma, né, muitas vezes nessas outras religiões,
aqui a gente entende alma como espírito encarnado, né? E desencarnado é o espírito, propriamente dito, né? Então, muitas acreditam, sim, que exista vida após a morte, e aí se a gente pega, por exemplo, dentro do budismo, aqueles que acreditam que um espírito desencarnado vai reencarnar, mas pode encarnar, por exemplo, em um animal, né, como um cachorro, etc. E isso é algo que dentro do kardecismo, do espiritismo, é inconcebível, né? Porque nós sabemos que não existe um retrocesso, né, de encarnação na escala evolutiva biológica, né? Um espírito que já assumiu a forma humana, né, não vai reencarnar como um gato ou um cachorro, né? Mas, de qualquer forma, é interessante nós vermos que esse conceito é mais comum do que a gente imagina, né? Embora existam essas nuances, essas diferenças, e embora, sim, o entendimento que todos trazem, né, sobre Deus possa de verdade diferir de uma maneira significativa, né? Mais algum comentário, meninas? Você sabe, Sonja, que essa Sim. ideia de metempsicose, que se chama, né? De um humano reencarnar num corpo animal, né? Pode ter a sua origem nos próprios exilados, nos exilados que já estavam numa situação de evolução muito grande, inclusive física, porque a gente sabe que o nosso físico, nossa biologia, ela também progride, né? Se você pegar um homem da caverna e agora melhorou um pouco. E eles tiveram que reencarnar nesses corpos ainda bem animalizados. Então, fica com aquela ideia, dizem, né? Porque esses povos, eles são, segundo explica Emmanuel, eles formaram as raças, né? Você falou isso lá no início mesmo, você trouxe tudo isso, né, Sonja? Uhum. E aí eles trazem essa saudade, essa ideia daquilo que já passaram, e então alguns deles aceitam a metempsicose e dizem que é porque é isso, porque eles se sentiram encarnados em corpos de animais mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Muito bom. Meninas, nós temos aqui. Antes de passar para uma outra pergunta, nós temos a pergunta. Nossa, é que eu não consigo ver agora se é da Maria Clara, quem é que colocou no chat, que não entendeu bem a questão de nós conhecermos, da frase, né, que a Sandra falou, conhecemos Deus pela falta que Ele nos faz, né? Eu acho que é sobre isso que ela não compreendeu bem, né? Eu entendi. Sandra, você me corrige, por favor, que na verdade quando nós sentimos diante da falta, do vazio isso, a Maria Clara, exatamente, não seria melhor tentar se conectar com Deus, seja de que maneira for, mais certo, mais errado, com conjecturas, preces, rezas, palavras, dogmas, imagens, medos, coragens, sem dúvida, um senhor de idade, uma inteligência do que, sobre hipótese nenhuma, nele pensar, nem mesmo na doença, na alegria, honra, morte, no dia da sorte. Então, o que eu acho que essa frase quis dizer é que, na verdade, nós, diante da falta dessa conexão de Deus, com Deus, do vazio que a gente sente e consequentemente, a gente acaba vivendo uma vida, entre aspas, aqui, miserável emocionalmente dizendo, né, que a gente sente a importância de Deus, né, porque esse vazio, na verdade, quando a gente estabelece essa conexão, o vazio desaparece de uma maneira assim, ó, instantânea,
né? E junto com ele vai-se também, junto com o vazio, vai embora a ansiedade, a depressão, o desânimo e tantos outros sintomas, né? Que nós passamos, que a humanidade está passando e que está afetando não só adultos, mas adolescentes e crianças, né? Então, eu acho que é nesse sentido. E, Sandra, você me corrige, por favor, se eu estiver equivocada. Não, exatamente esse é o sentido, né? É aquela é quando a pessoa realmente está completamente divorciada da ideia de Deus, se coloca como o centro, age por si só, e aquilo vai, como você falou, a própria vida, né? O próprio correr da vida vai apertando tanto que a pessoa começa a ter os problemas todos, mesmo emocionais e psicológicos e tudo mais, depressão e ansiedade, e não tem um lugar de arrimo, não tem. A pessoa que não tem, que não consegue se ligar a esse ser superior, a essa ideia da vida futura, ela, ela perde o pé mesmo, né? Eu me lembro, é como se fosse aquela parábola do filho pródigo mesmo, né? Ele Uhum, se distanciou, não quero mais, eu quero viver por mim mesmo, não negou o pai, não foi isso a parábola? E uhum, aí ele vai, no começo, muito bem, tudo bem, estava cheio de dinheiro, estava cheio de prazeres, foi, viveu a vida, fez o que quis, mas foi indo numa derrocada. Isso não significa, Maria Clara, que isso vai acontecer numa encarnação, né? Porque esse distanciamento ele pode vir vindo por várias encarnações, assim como o filho pródigo, e até aquela criatura chegar no fundo do poço, não ter mais o que esperar e continuar vivo, porque a gente sabe que ninguém morre, continua vivo. E aí, e aí eu não tenho mais nada, nada me satisfaz, o tédio total, eu não tenho. O que me alimenta? O que me deixa bem? O que me deixa pleno? Só o amor de Deus, né? E aí você começa aquele retorno à casa do Pai, né? Eu lembro também da passagem de Jesus: a água que eu dou a vocês, se vocês tomarem, nunca mais vão ter sede. Mas a outra água, que é a água do mundo, a água do oba-oba, eu sempre tenho que repor, porque eu sempre vou ter sede. Então, é isso, a falta que Deus faz é um vazio, como você falou, Sonja, inexplicável. E a gente lembra de Maria Madalena também, né, Kátia? Quando a Maria Madalena diz: eu tenho tudo o que eu quero, os homens me amam, eu tenho amor, eu sou amada, eu tenho riquezas, eu tenho uma vida plena, mas eu sinto sede de amor. uhum, uhum, Não é isso, é essa coisa mais verdadeira, mais pura, mais fora da materialidade. É algo, é algo transcendental que uhum, só o Pai pode nos dar. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus, nós não podemos calcular como é, porque nós pautamos pelo nosso, que é muito ralo, né? Muito possessivo, muito invejoso, muito ainda um amor muito materializado. Então, a falta que a gente sente de Deus é esse buraco na, na vida real, naquilo que a vida não pode me dar, a materialidade não pode me dar.
Eu acho que você explicou muito bem isso que a gente estava tentando falar. E isso é tão, mas tão, tão, tão importante. E talvez nós tenhamos pessoas que estejam nos ouvindo agora ou nos ouvirão mais para frente e que então se perguntem, mas eu sinto esse vazio, mas como é que eu vou me conectar a Deus se eu não consigo entender Deus, se eu não consigo compreender Deus? E a gente volta na nossa pergunta, né? No nosso diálogo, né? E aí o que eu faço? Como é que eu faço, né? É, é, então, se alguém tiver nessa situação, ou conhecer alguém que esteja nesse conflito íntimo, nesse desânimo, por favor, transmitam isso e exercitem isso, né? Procurem se manter a calma íntima em um momento seu com você mesmo, em qualquer lugar, não precisa ser num lugar paradisíaco, pode ser no cantinho da sua sala, no cantinho do seu quarto, quietinha, tira todos aqueles pensamentos e se coloque de verdade, nem que tenha que mentalizar ali a figura de Jesus, o que você quiser imaginar, ou como você quiser imaginar Deus, e peça e esteja aberto para que esse amor de verdade, sabe, te invada e te dê as respostas, porque ele está em nós. E é preciso que nós tenhamos olhos para poder enxergar para dentro de nós. A gente não vai encontrar esse Deus, esse amor fora de nós, né? Em nada que venha de fora para dentro, mas nós vamos encontrar dentro de nós mesmos. E para que nós encontremos isso dentro de nós mesmos, é preciso que a gente tire, né, todas os nossos poréns, as nossas críticas, e a gente se coloque na maior humildade e pureza dos nossos corações, né, sem se colocar nem de vítima e nem como algoz de nada ou de ninguém, né, mas é se despir de tudo, né? E aí é nesse momento que a gente se entrega e realmente a gente consegue sentir essa chama que começa a crescer dentro de nós, e a partir daí não tem parada. E aí a gente se expande e o vazio desaparece, e aí a vida muda. Então não desistam, por favor, não desistam, né? E não procurem naquilo que está fora, é dentro da gente, é dentro de nós. Então, que sejamos muito honestos, sinceros e com toda a humildade do mundo, para a gente se colocar mesmo diante de um Deus que a gente não conheça, né? Mas que a gente se refira a Ele: Deus, eu não sei o que você é, não te entendo e não te conheço ainda, mas por favor me ajude, me faça sentir que a gente esteja de verdade nessa disposição, e eu tenho certeza que nós conseguiremos, todos nós, indistintamente. Então, yes, sim. Não, eu queria dizer para a Maria Clara também que sim, muitas pessoas sentem a necessidade de terem alguma coisa. Ela elencou aí uma porção de coisas que não seria melhor a gente procurar Deus com dogma, com reza, com vela, com terço, seja lá o que for. Tudo bem, né? Não importa. Às vezes as pessoas ainda precisam de um objeto concreto de ligação, ou de uma instituição, ou de alguém que esteja ali, não importa. Então, tudo bem, desde que ela realmente busque. Agora, como você falou, o ideal, quando eu não creio em nada, o ideal é eu buscar Deus dentro de mim mesmo, nessa conversa verdadeira que você falou, de um filho para um pai. Olha, você está me maltratando, eu estou me sentindo perdido. Olha, você não gosta de mim, cara?
Oh, mas isso daí, se eu tivesse uns 15 anos. Mas pode falar, porque é assim, eu tenho que ter intimidade. Como é que eu vou falar, vós sois? Não vou falar isso, né? Eu tenho que sentir no meu coração, porque Deus está. Eu tenho que me abrir para Ele. E aí esse vazio, essa, essa falta, ela vai ser suprida, porque sem a gente perceber. Então, é uma questão de disponibilidade para querer sanar esse mal que está naquele coração duro, fechado, né? Mas, Maria Clara, fique tranquila, todas essas coisas, elas fazem parte da nossa ligação, né, É com, isso, né? com Deus. Isso mesmo. Kátia, você gostaria de colocar alguma coisa? Não, acho que vocês já colocaram tudo. E Maria Clara, por favor, deixe-nos saber se você concorda ou se você discorda, né? Ninguém aqui é dono da verdade, né? Nós estamos colocando as nossas, o nosso entendimento. Então, por favor, escreva aí para a gente como você está se sentindo com relação a essa colocação, tá bom? Ou a essas colocações. E nós temos uma última pergunta aqui do Damião Carlos, de Salvador, que eu não sei se vocês preferem responder agora ou se vocês preferem responder um pouco mais adiante, quando avançarmos no nosso estudo. Ele pergunta: quais as ligações que podemos fazer entre as perguntas 1, 10, 13 do Livro dos Espíritos e a pergunta 963 do mesmo livro? Então, as ligações entre as perguntas 1, 10, 13 e 963. Eu entendo que já dá para a gente dar uma resposta. Ok. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais as perguntas 10 e 13 que ele colocou, se der tempo hoje ainda. Mas a pergunta 963 diz respeito a como é que Deus, tão grande, pode cuidar de nós tão pequenos, saber de todos nós. Como é que Deus pode olhar para cada um de nós? Um mora aqui, outro mora na China, outro mora não sei onde. Como é que Deus pode cuidar? Cada um com os problemas, né? Com as suas queixas, com os seus pedidos, né? Isso. Antes de responder, eu não sei se é um problema nosso aqui, mas eu estou escutando, parece um eco no fundo, que às vezes me atrapalha. Vocês estão ouvindo também? Eu não. Não? Não. Tá, então é só no meu aqui. Parece que tem uma TV ligada, alguma coisa assim, sabe, no fundo. Mas vamos lá. Então, essa questão é respondida pelos espíritos, que Deus consegue cuidar de cada uma das suas criaturas. Tudo que Deus criou, Deus cuida. Não importa o tamanho de Deus, não importa como é que essa distância se faz, Deus continua cuidando de cada um de nós. Às vezes, o que a gente entende como descuido de Deus é exatamente o cuidado de Deus para que nós nos voltemos para Ele, né? Então, e essa questão que ele coloca dessa ligação entre a 10 e a 13, a 10 e a 13 tratam dos atributos de Deus. Isso aí, a pergunta 963. É a pergunta, isso, 963. Eu falei com as minhas palavras, tá? Mas é mais ou menos a mesma coisa que está escrito aí. E essa pergunta, a 10 e 13, tratam dos atributos divinos. Então, tentando entender, o homem não consegue compreender a natureza íntima de Deus. E a 13, como é que trabalha com as características que nós demos para Deus, para que nós pudéssemos formar um conceito abstrato minimamente palatável para compreender
o Criador. Então, a gente entendendo Deus dessas formas, com esses atributos que a gente dá, porque para a gente poder definir uma coisa que não tem definição, a gente tenta achar algumas qualidades para essa coisa que faça com que a gente tenha uma noção do que seja. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Deus não tem definição, mas nós podemos trabalhar com algumas qualidades dadas para ele, a partir do que os espíritos nos contam, que nós podemos fazer uma ideia mais ou menos abstrata que traz para nós, não sabemos exatamente o que ele é, mas sabemos algumas coisas que ele tem. Sabemos algumas coisas que são características dele. Então, a gente acaba se acalmando no processo de não ter uma definição exata, tendo noção das suas qualidades, de algumas das suas qualidades. Quando a gente tem noção dessas qualidades, não implica que a gente se distancie tanto dele que ele não possa olhar por nós. Porque ele acaba por estar dentro de nós a partir do momento que compreendemos que somos criaturas dele, somos criação dele. E como criação dele, a gente vê lá em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que quer dizer isso? A imagem e semelhança de Deus é que nós somos criados para alcançarmos um nível de perfeição relativa que coloque em ação algumas das qualidades de Deus. Então, nós carregamos o potencial de algumas das qualidades de Deus se desenvolverem em nós. Então, quando a gente pensa isso, nós vamos perceber que as qualidades de Deus, o que nós imaginamos para o Criador, também mora em nós. E aí a gente vai buscar o Deus internamente, que é um pouco disso que vocês estavam falando, de ir buscar o Deus dentro de nós. Então, isso faz com que a gente tenha uma noção de que não há como nós nos separarmos do Criador. Não há como nos desconectarmos do Criador. Senão, esse vácuo, esse buraco, um buraco negro, né, que a gente sente quando nos propomos a fazer essa desconexão. Então, em conectados com o Criador cuida de todos nós, meio que está conosco, está dentro de nós, quando colocou na nossa criação elementos da sua própria potência divina. Não sei se consegui trazer uma resposta satisfatória ao Damião, mas da mesma forma, se o Damião quiser perguntar novamente, ou tiver outras dúvidas, ou dúvidas aproximadas a tudo isso, pode perguntar novamente que a gente tenta trazer de volta. Eu sugiro para o Damião dar uma lida no livro A Gênese, do Kardec, capítulo 2, quando ele fala da providência, porque ele vai explicar nesse capítulo, nesse item, exatamente essa questão, né? Que a providência é a solicitude de Deus por todas as suas criaturas. Então, as coisas elas acontecem por esta providência, que muita gente fala que é acaso, né? Que a gente já viu que não existe, mas está bem explicadinho nesse capítulo 2, a providência do livro A Gênese. Ele pode completar essa pergunta que ele fez. Maravilha. Muito bom.
Olha, nós temos ainda 17 minutos, Kátia. O bom dos nossos encontros é que a gente não tem um conteúdo programático que a gente tenha que cumprir toda semana, então, e nós adoramos essas perguntas, e eu acho que é sempre extremamente produtivo a gente trocar ideias, né? Então, é muito válido, continue mandando suas perguntas. E podemos caminhar um pouquinho? Boa noite, Nilza, querida, seja bem-vinda. Oi, Antonieta Colela Antonieta também Colela, que delícia! Tudo bem, também. Antonieta? Muito bom. Então, eu acho que a gente pode dar um pontapé inicial Uhum. no próximo tema e vamos deixar para destrinchar mesmo na próxima semana, porque a gente não tem tempo, né? Mas a gente parou a semana passada nesse ponto aqui em que a gente falava do orgulho, né? Que onde que a gente pode ver, onde que a gente pode perceber essa inteligência? Onde que está essa inteligência? E aí os espíritos nos dizem de uma forma muito profícua, eu entendo. Tem de um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Vejam que os espíritos trazem para nós uma chamada, né? E eles complementam depois, aqui no Livro dos Espíritos, ou Kardec mesmo complementa, dizendo que nós, homens, não podemos criar nada como a natureza. A gente não pode criar uma montanha, a gente não pode criar um ciclo de primavera, verão, outono, inverno. A gente pode criar no pequenininho, por exemplo. Eu posso ter em casa um jardim de inverno onde eu crio, eu aclimato as plantas para viverem uma estação que não é a que está lá fora. Então, eu crio essas estações dentro de um jardinzinho que eu tenho na minha casa. Mas, na verdade, a gente não pode criar as plantas, a gente não pode criar os animais. A gente pode pegar um animalzinho que nasceu, levar para a nossa casa e cuidar dele, mas fazer um animal nascer, a gente não pode. A gente pode só esperar que Deus, através das causas naturais da reprodução dos animais, faça um animalzinho nascer. Então, essas questões que a gente percebe que nós, homens, não podemos criar o que Deus criou. A gente pode criar outras coisas a partir do que Deus criou. Eu me lembro que quando trabalhava com evangelização infantil, tinha um exercício interessante que eles passavam para as crianças. E aí eles passavam, eu vi, porque minhas filhas traziam muito isso nos tempos que nos momentos que a gente estava, por exemplo, levando na escola, elas traziam isso muito. Então, pediam para as crianças nomear o que era uma obra de Deus e o que era obra do homem. Então, eu estava andando pela rua. A árvore, obra de Deus. E o prédio, obra do homem. E aí viam um jardim muito cuidado, muito trabalhado na sua construção, obra do homem, que trabalhou e cuidou e plantou isso aqui, aquilo ali, combinando as cores das flores, não sei o quê. Um jardim cuidado, obra do homem. Mas as plantas que estão lá, obra de Deus. Separar essas coisas é um exercício muito importante nós fazermos. Dá para a gente olhar pela rua, pelo nosso arredor,
e tentar separar o que é obra do homem e o que é obra de Deus. Nós, homens, não podemos criar o que Deus cria. A gente pode criar algo a partir da criação de Deus. Então, quando nós entendemos que não podemos criar o que Deus cria, a gente vai, obviamente, chegar num ponto, alguém tem que ter criado isso que eu não consigo criar. Eu posso trabalhar com esse criado, mas eu não consigo criar isso logo como sendo uma primeira criação. Então, isso faz com que a gente busque a causa primária. E essa busca da causa primária, dessa inteligência que cria o que eu não consigo criar, faz com que a gente se coloque à mercê da ideia de Deus. Não dá para fugir dela. Só se eu me coloco fechado a tudo isso, só se eu me acho tão poderoso que posso criar muitas coisas, me acho senhor de mim mesmo, é que eu vou me colocar negando a existência de algo que criou a matéria-prima com que eu posso trabalhar a minha inteligência. E essa ideia, eu encontrei essa semana uma fala muito interessante a respeito desse nosso relacionamento com a existência de Deus. Ela está numa pergunta do livro Consolador. É a pergunta 303. A pergunta mesmo não tem muita relação com a existência de Deus, mas a resposta que os espíritos dão é que tem. Então, a pergunta é a seguinte, eu vou me permitir ler nesses 17 minutos para a gente entrar de sola na semana que vem nos atributos de Deus. Então, a pergunta é a seguinte, qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Aí vem a resposta, que são 3 parágrafos que eu vou me permitir ler para vocês. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Vou ler de novo. A aquisição do conhecimento espiritual, conforme a gente vai ampliando os nossos conhecimentos espirituais, com a perfeita noção de nossos deveres diante da vida espiritual, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. E ainda continua. Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Porque a alma humana, então, estará, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são mais graves da vida porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles.
Vejam quão importante é esse entendimento dessa existência de Deus dentro de nós. O quanto nós relegamos essa responsabilidade que temos dessa presença de Deus dentro de nós, que faz com que a gente, nessa distância que nos colocamos, venhamos apesar de sabermos dessa nossa ideia inata da existência de Deus, e apesar de compreendermos a espiritualidade, apesar de compreendermos o Criador e nós, criaturas, ainda insistirmos em agir em detrimento das leis divinas. Veja como nos colocamos em situações de precariedade de nós mesmos diante da vida. Era só uma ideia de como nós, ainda nessa tendência de querermos controlar tudo, saber de tudo, compreender todas as coisas, nos colocamos de forma orgulhosa, negando a existência de Deus dentro de nós. E como os espíritos atestam aqui que o Espírito Divino está no âmago de todas as criaturas. Deixando esse espaço para a gente pensar a respeito, voltamos a semana que vem direto com os atributos de Deus. Tudo bem? Você está sem som, Sonjinha. Oi. Eu falei que chegue logo a próxima quinta, e aí me dei conta, olha a ansiedade, né? Que chegue logo, que possamos digerir e absorver tudo de hoje, que possamos aproveitar todos os segundos de todos os dias até que nos encontremos novamente na próxima quinta. Que delícia! Temos 5 minutinhos para as palavras finais e a nossa prece de encerramento, e eu já me antecipo para agradecê-las novamente pelo momento, o que eu posso dizer? Delicioso, cheio de aprendizados, de conhecimentos que vocês compartilham, cheio de amor no ar. Muitíssimo obrigada. Obrigada pela disponibilidade de vocês, por trazer compartilhar conosco todos esses conhecimentos com tanto carinho, com tanta vontade de nos fazer entender. Muito obrigada, meninas. Kátia, suas palavras finais. Eu queria agradecer o carinho de vocês, a atenção dos nossos ouvintes, pessoas tão queridas do nosso coração estiveram conosco hoje, e eu queria agradecer ao Tavares e a Deus, sinceramente agradecer a Deus a nossa experiência de hoje, que nós possamos ter uma semana com muita saúde e muita paz, e nos encontrarmos quinta-feira para falarmos dos atributos divinos. Quem sabe a gente consiga se acalmar um pouco mais interiormente, sabendo que esses atributos nos classificam como criaturas. Maravilhoso. Um grande abraço. Perdão. Sandra, querida, por favor, a palavra é sua. Eu agradeço demais também, assim como a Kátia. É muito bom estarmos juntos, todos refletindo, nos interiorizando, né? Junto com os nossos ouvintes, todos aí, essas pessoas que participaram aqui hoje conosco, nos ouvindo, mandando os seus comentários, aquelas que participam, ouvindo depois. A gente se reúne e se sente plena, gostoso, né? Falar de Deus, embora a gente seja tão pequenininho ainda, e claro, como os espíritos nos disseram, nos falta um sentido. Nós temos 5 sentidos só, pouquinho, né? Talvez um pouquinho de inspiração chegue para a gente, mas realmente
para entender uma grandiosidade dessa, nós precisamos caminhar muito mais. Então, vamos juntos, vamos caminhando juntos, e juntos com Kardec, juntos com essas explicações que são tão racionais, que são tão mais claras para nós, né, do que simplesmente ficarmos especulando, e com calma, como você falou, Sonja, sem ansiedade, cada coisa no seu tempo. Vamos progredindo, não vamos deixar nunca de estudar e de satisfazer as nossas perguntas, perguntar, duvidar, buscar, tentar compreender cada vez mais. Esse é o nosso papel e é o que mais preenche a vida. São esses valores verdadeiros desses momentos, pequenos momentos, mas que preenchem o nosso coração e o nosso espírito. Um grande abraço a todos e até a próxima vez. Que delícia, é isso mesmo. É com as dúvidas, com as perguntas e, sobretudo, com a vontade de correr atrás, né? De encontrar conhecimento, de buscar entender, porque primeiro a gente entende e depois a gente introjeta, né? Introjeta e aí a gente sente, né? Então, que a gente nunca perca essa força, essa dinâmica, essa vontade, essa busca, e que a gente sempre tenha no Evangelho, encontre sempre no Evangelho o caminho, né, as lições, a direção, né, para onde irmos, né, e agradecemos imensamente, então, todos aqueles que estiveram conosco hoje, mandando os seus ois, os seus comentários no chat, agradecemos imensamente as perguntas que recebemos, e por favor, ao longo da semana, enviem-nos outras, como a gente tem falado repetidas inúmeras vezes, né? Todas as perguntas são sempre muito bem-vindas, a gente adora e a gente aprende muito com todas, e é assim que a gente vai compartilhando e trocando ideias. Então, nosso muitíssimo obrigada. Agradecemos também ao Tavares por este momento, por essa oportunidade, e convido a todos, então, para que nós façamos a nossa prece de encerramento. Então, neste momento, novamente, Senhor, agradecemos com toda a sinceridade dos nossos corações, que agora se encontram mais ainda repletos de alegria e de muita esperança. Agradecemos pelo amor com o qual nos sustenta, pela misericórdia de nos acompanhar, de nos orientar, de estar conosco sempre. Agradecemos a toda a espiritualidade que cuida de nós a todos os segundos, a todos os momentos, em todos os momentos, sem que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não tenhamos consciência da amorosidade que recebemos, de toda a proteção, de toda a força e sustentação. Muito obrigada, Mestre Jesus, muito obrigada ao Criador, agradecemos a toda a espiritualidade. E rogamos que estejamos mais sensíveis às realidades, à presença de Deus na vida e, sobretudo, em nós mesmos. E que possamos, pouco a pouco, mergulhados em nós, mergulhados em Deus, sentir fortalecida a sua centelha, a nos iluminar, sustentar e guiar, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos todos uma boa semana e até a próxima quinta. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.